Neste vídeo, mostrarei que a empatia é algo perigoso e por que deve ser evitada. Por outro lado, não precisamos evitar a simpatia. Ué, mas como assim? Alguns podem estar pensando, pois eu digo a você que a maioria das pessoas pensa que empatia é a mesma coisa que simpatia, mas não é. Aliás, até mesmo a simpatia é frequentemente confundida com cordialidade, gentileza ou ser bom e sorridente com o próximo. Isso também não é simpatia, mas apenas uma de suas consequências. Então, para evitar confusões, começarei este vídeo mostrando a diferença básica entre as duas, explicando exatamente o que é empatia e o que é simpatia, de forma simples e colorida. Qual é a diferença básica entre empatia e simpatia? A empatia é um sentimento mais instintivo, inerente a todo ser humano. Isso significa que você pode ter empatia até por um inimigo, mesmo contra sua vontade. Ou seja, empatia significa um sentimento de espelho. Você, sem querer, se vê no lugar do outro. É uma reação automática. Por exemplo, se uma pessoa machuca o dedo ou machuca a mão na sua frente, normalmente a sua reação íntima será como se tivesse sido com você, podendo até verbalizar um ai. Outro exemplo é quando uma pessoa chora de tristeza. Então a tendência é você automaticamente sentir dentro de si a tristeza que ela está sentindo. Isso é empatia. Trata-se de um comportamento reflexo, em que as pessoas se projetam automaticamente uma na outra. Logo, para ter empatia, basta ser humano. Não precisa nem conhecer a outra pessoa para sentir. Já a simpatia é diferente. Nesse caso, as pessoas podem se conhecer muito bem. Ninguém tem simpatia por desconhecidos e também não tem simpatia por inimigos. Logo, ter simpatia é compartilhar dos mesmos pensamentos e sentimentos em relação a alguma coisa. Dois amigos são simpáticos entre si porque pensam parecido e sentem parecido. E quanto mais assuntos eles concordarem, mais simpáticos serão entre si. Não existem grupos coesos com pessoas que pensem diferente. Por acaso, você já viu um só grupo formado por evangélicos e ateus protestando contra o satanismo? É claro que não. Logo, todo grupo formado de forma voluntária tem apenas simpáticos entre si. Você nunca verá físicos sérios, muito menos algum astronauta em sua plena sanidade, participando de uma associação de terraplanistas. Essa é a diferença básica. Empatia você sente sem querer, independentemente de ser amigo ou inimigo. Já na simpatia, você sente querendo, apenas por amigos ou conhecidos. É por isso que a simples gentileza, cordialidade e bom comportamento com as pessoas não significa necessariamente simpatia. Você pode ser gentil com desconhecidos, mas apenas por educação. Ser gentil e cordial de forma verdadeira e autêntica é uma consequência natural que ocorre apenas entre amigos. Para finalizar esse vídeo, falemos agora do perigo da empatia. Apesar de a empatia ser um sentimento automático e instintivo do ser humano, é possível controlá-la. Os psicopatas, por exemplo, sentem sim a empatia, mas eles aprenderam a se afastar desse sentimento durante a vida, conseguindo não se enxergar nos outros. São poucos os psicopatas que não possuem nenhuma empatia, mas nesses casos mais raros, isso acontece devido a uma disfunção no lobo frontal do cérebro. São esses poucos psicopatas que agem, então, como animais. E qual é a vantagem em evitar o sentimento de empatia? A resposta é simples. Com a empatia aflorada,
a pessoa tende a sofrer mais. Ela começa a ter mais dificuldades emocionais, devido justamente à sua forte sintonia com os problemas alheios. Isso é perigoso por 2 motivos. O primeiro é que você vive o terror dos outros. Quanto mais você sofre com a dor do próximo, sentindo a tristeza, a melancolia, o medo e a injustiça que não é nem sua, mais você se desgastará com uma sobrecarga de sentimentos, podendo até adoecer. Menos tempo você dedicará para si mesma. É como se sua personalidade fosse diminuindo, perdendo a independência. Você se vê mais nos outros do que em si mesmo. Então, o primeiro passo aconselhável é seguir o que Pitágoras uma vez disse: ajude seu semelhante a levantar a pedra dele, mas nunca a carregá-la. O segundo risco da empatia é ainda mais grave. Já pensou em entrar num avião cujo piloto sentirá medo toda vez que os passageiros ficarem apavorados com a turbulência? Ou um cirurgião que sente agonia e dor ao ver a pele do paciente sendo aberta? Ou um psiquiatra começando a chorar na frente de seu paciente deprimido? Ou um juiz sentindo pena do condenado? Entenda que sentir empatia pela pessoa que sofre não ajuda muito. Muitas vezes até atrapalha, pois você fica abalado e não consegue ajudar. Se não houvesse pessoas que sabem se afastar da empatia natural, o mundo seria 1000 vezes mais caótico do que é hoje. Por isso, siga o exemplo dos psicopatas do bem.